Querida igreja, boa noite. Ok, como foi o dia? Muito bom. Cada dia vivido é um milagre no nosso mundo. É um milagre. Porque as coisas ocorrem de forma inesperada. Mas como o Senhor tem planos conosco, por isso nos conserva até o momento e trouxe-nos até este lugar para refletirmos mais um dos votos da Santa Convocação. Quem se lembra do que abordamos ontem? Ontem, o que é que nós falamos? Relacionamentos, não é? E temos que ter boas relações. Quem guarda rancor é de quem? Satanás. Satanás anda com rancor de nós há mais de 2000 anos. E infelizmente entre nós há irmãos que há 10 anos, 5 anos, e o incrível é que entre os casados também há rancor. Aí também é outro cenário de muita irrivalidade entre os irmãos. Mas nós apelamos a todos para que nesta Santa Convocação se desprendam disso. Porque se há alguma dor, devemos nos confortar no Senhor, para que não percamos a vida eterna. Hoje nós temos um outro tema. Vamos falar sobre saúde, hábitos saudáveis, não é? Aproveito já para chamar a atenção a alguns irmãos. Os slides foram feitos a correrias. Depois do encontro, corre logo para o gabinete, lá no escritório da missão, para buscar organizar, porque esse tema exige muita ilustração e leitura. Então, possivelmente vai dar conta de algum erro, porque as coisas foram feitas à pressa. Ainda fiz aqui mesmo, no gabinete do pastor Osvaldo. Mas isso não é a questão. Nós não somos Camões, estamos a nos remediar com o português. Queridos irmãos, eu sei que todos quantos aqui estão amam os seus filhos. E têm sonho com os filhos. E fazem tudo. Razão pela qual colocam os filhos nos bons colégios, no sentido de dar um ambiente bom ao filho. Relacionar-se com pessoas um pouco mais instruídas. Pese embora que muitas das vezes aqui tenha havido enganos. Como certa pessoa que colocou o filho no colégio, um dos colégios aqui de peso, mas a filha começou a aprender a roubar lá. E rapidamente tirou dali por causa das companhias que foi tendo dentro do colégio. Mas pense comigo um pouco. Você tem um sonho com teu filho ou a tua filha. Colocou-lo numa escola onde você mesmo vê, não tem tanta capacidade de pagar, mas você tem sonho. E da pouca capacidade que tens, sacrificas algumas partes da vida para pelo menos subvencionar as propinas do menino. Mas esse mesmo menino, com os amigos da zona onde vives, vão para uma lagoa banhar em água suja. Mas em algumas vezes, como pai, já o levou para um resort ou um sítio aí onde tem piscina e poder banhar. Mas por causa dos amigos, influenciaram o teu filho e vão para lagoas banhar. Como é que você se sente? Você vai para casa chorando. Mas, oh Deus, o que se está a passar então? Estou fazendo um sacrifício, mas o filho não está tendo esse discernimento. Não entende as coisas. Este sentimento paterno que nós temos, ou materno, é o mesmo que Deus tem para cada um de nós. É o mesmo. Por isso é que Jesus ensinou aos seus discípulos, deveis orar dizendo, Pai Nosso. E eu gosto quando chego a casa e os meus meninos me chamam de pai, eu gosto. Porque se não tivesse a ser pai, e como pai é a pessoa que gera e provê mantimento, educação, paz, conforto aos filhos. E quando eles chamam de pai, eu digo, não, eu estou a cumprir a minha missão. Então todo pai tem esse sonho
com os seus filhos. E Deus tem o mesmo para cada um de nós. Nós anelamos que os nossos filhos ou filhas tenham saúde e da melhor, se possível for. E quando estão doentes, nós estamos tristes. Muito tristes. Mas por que não come? Damos todos os mimos. Muitas das vezes, o filho ou a filha percebe que o pai ou a mãe está muito sentida com a condição física em que se encontra. O mesmo se passa com Deus. Mas para evitar que os seus filhos fiquem a sofrer pelas implicações do contexto de pecado em que estamos inseridos, o Senhor provê orientações. Ele provê orientações. E é essas orientações que nós queremos passar aqui esta noite. Quando se fala de hábitos saudáveis dentro da nossa igreja, não vamos logo partir pela carne. Não come carne, coisa da indústria. Não. Não passa por aí. Vamos ainda buscar alguns outros aspectos para depois chegarmos a este ponto. Mas não pode ser este ponto como o começo de tudo. Não pode. É assim que esta noite nós vamos ter que refletir o plano de Deus com a nação de Israel. Eu não sei. Técnica. Ok. Por favor, permitam. A irritabilidade está muito intensa. Sabemos que Deus chamou o povo de Israel, né? No início da nação de Israel, Deus apresentou a sua Constituição. E qual é? Igreja, ajuda-me. Segundo a Bíblia, quais são? Os 10 mandamentos? Os 5 livros de Moisés. É a Constituição de Deus para com a nação israelita. Eu depois vou ter de disponibilizar um livro que está lá embaixo, Sociologia Bíblica do Antigo Testamento. Sociologia Bíblica do Antigo Testamento. O tema complementar é Redescobrindo o Princípio para Discipular Nações. Este livro é extraordinário. Este livro nos faz ver que esta América famosa que nós temos, eles não fizeram outra coisa. Pegaram nessa Constituição, que é o Pentateuco, e implementaram para a nação americana. E este Pentateuco foi dado tão logo o Senhor libertou o povo de Israel. Isto foi no Monte Sinai e ao longo da caminhada até a terra prometida. Bem no início, o Senhor deu uma orientação muito engraçada. E é o que vamos ler já a seguir. Ok. Está lá o texto, Deuteronômio 23, verso 12 a 13. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás. E virando-te, cobrirás o que defecaste. Que princípio aqui tem? Higiene. Ou saneamento básico. Deus está a orientar o seu povo. Eu começo a me perguntar, mas o que Deus viu com os israelitas? Provavelmente Deus tenha visto que eles andavam a defecar à torta direita. E o Senhor está a orientar para eles, não, aqui, quando tiverem que sair, tenham sempre um meio ao vosso redor. E quando fordes para algum lugar,
cave um buraco e depois põe lá as fezes e deve tapar. Saneamento básico. Deus está a ensinar a seu povo saneamento básico. Dentro do interesse de que, irmãos? Ter boa saúde. Esse é um hábito saudável, ou não é? É um hábito saudável. Não comecem a cagar como cães de todo lado, não. Cavem buraco e tapa. É isso que Deus está a dizer para o seu povo. É engraçado, não é? Mas é a orientação. Agora vamos ver o que Deus vai dizer a seguir. Ok. Volta já. Vamos ter que aguardar ou como é que será? Então temos aí o texto. Portanto, o Senhor, teu Deus, anda no meio de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisas feias em ti e se aparte de ti. Está aí o texto. Depois daquela orientação que ele não quer ver excrementos à torta direita lá no arraial, o Senhor está a dizer: eu ando por este meio todo. Ao andar entre vós, eu não quero ver coisas feias, coisas sujas lá no vosso meio. Porque se eu ver isso aí, eu vou deixar-vos. Entenderam, igreja? O Senhor está a dizer. Porque Ele diz: me fareis um santuário e habitarei no meio deles. Eu quero ser vosso vizinho. Façam em minha casa. Se for tenda, é mesmo lá onde eu estarei. Mas ao estar convosco, eu não quero ver sujeira no arraial. Hábito saudável. E o nosso Deus, ele mesmo é assim. Ele é de ordem e higiene. O nosso Senhor é de ordem e higiene. Repara o nosso corpo. É higiênico ou não é? É, por natureza o nosso corpo é. Comemos alguma coisa, mais tarde, olha, vai agora para a casa de banho, tira isso. Mas infelizmente existem ainda alguns irmãos que dizem: não, tem uma necessidade. Não, depois, vou fazer depois. Passa longo tempo com a urina, enquanto que o corpo já mandou mensagem para poder evacuar. É porque Deus é assim, Ele é limpo e é organizado. A orelha está neste lugar, cada um no seu lugar. Todas as vezes que tenho a oportunidade de viajar para uma outra terra, eu não me preocupo com prédios e outras coisas. Eu me preocupo com ordem e higiene. Porque sem ordem não é possível haver grandes realizações. É preciso ordem. E o nosso Deus é isso. A beleza é a junção desses dois conceitos.
Ordem e higiene. Então, o nosso corpo tem esta lei. E o Senhor está a orientar para o seu povo que eu não quero ver coisas feias aí em casa. Aí no arraial eu não quero ver coisas feias. Aqui temos alguns irmãos, não é mecânico, mas o quintal está cheio de ferros. Ele não é mecânico e a mamãe já está cansada, mas isso não, põe isso aí, eu vou precisar para algum momento. Nosso Deus é de ordem e higiene. Olha para nós mesmos. Vamos entender esses dois princípios. E o Senhor está a dizer para Israel, adotem hábitos saudáveis. Não quero ver lixeira aí à volta do arraial. Senão, vou deixar-vos. E é verdade. Querida igreja, é verdade. Eu sei que a casa arruma-se 2 vezes ao dia. De manhã e de tarde. Naquele livrinho que lemos aqui no sábado, no sábado à tarde, diz que o anjo do Senhor, Deus visita a casa dos seus filhos de manhã e de tarde. Casas higiênicas, não higiênicas e não organizadas, o Senhor não abençoa ao culto. O Senhor não abençoa aquele culto. A casa tem que ter ordem e higiene. Isso são hábitos saudáveis. São hábitos saudáveis. Então Deus está falando para o seu povo. Pense comigo. Estima-se que todo aquele povo que esteve no deserto são na ordem de 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas a defecarem. Imaginem isso. É muita coisa. Então o Senhor, creio eu que o povo não tinha muito discernimento sobre essas coisas. Antes de ficarem muito tempo, bem no início, o Senhor já orientou para eles, olha, eu não quero ver essas coisas aí a céu aberto. Tapem. Isto lá. Deu bem a ordem. O povo tinha uma missão. Qual era a missão? Civilizar todas as famílias da terra. É a missão. Civilizar todas as famílias da terra. As missões de Deus que Ele tem a dar a um povo ou a alguma pessoa, essa pessoa tem que ser saudável. E por esta via de adotar hábitos saudáveis, o Senhor estava criando condições para o seu povo não ficar aí com a febre tifoide antes do tempo. A febre tifoide é resultante de saneamento básico quase inexistente. Bom, esta é a questão. Precisamos seguir hábitos saudáveis, porque o povo tinha uma missão. João Batista tinha hábitos saudáveis? Vamos abrir as nossas Bíblias, abramos as nossas Bíblias, vamos ver o texto de Lucas. Vamos lá ver o que Lucas nos informa sobre João Batista. Antes do ministério de João Batista. Assim como foi com o povo de Israel, antes de terem um longo relacionamento com o Senhor, Ele deu ordem clara sobre hábitos saudáveis. O mesmo passou-se com João Batista. Vamos ler então o texto. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Pode seguir? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, hábitos, antes dele nascer. Antes de nascer. O Senhor já está a dar orientações para que ele leve uma vida de hábitos saudáveis. Nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. A seguir, e converterá missão. Reparem, igreja, primeiro é a orientação para ter hábitos, depois vem
a missão. Estão sempre relacionados. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Pode seguir? Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Missão. Essa descrição da leitura é ainda dentro da missão que o Senhor propôs para João Batista. Penso que conseguimos chegar ao âmago da vida de João Batista. Antes de nascer, já se lhe passou orientações de ter uma vida saudável, hábitos saudáveis. Sempre que há uma missão, tem que haver primeiro orientações para hábitos saudáveis. Daí que João Batista é temido. Ele não fala que ele foi muito poderoso. E já falamos isso. Ele é um dos grandes oradores que o mundo já teve. Quando pregasse, as hostes inimigas tremiam pelo poder. Ele é que dizia raça de víbora. Foi ele quem apresentou Jesus à humanidade. João Batista praticamente fez o jogo de um árbitro. Quando disse, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí começa a partida intensa do grande conflito. Satanás nunca se revelou tanto de forma tão visível até aqui do que naquele tempo. Satanás mexeu com os homens, fez tudo. Entendia-se que alguma força está a mover os homens. E também Deus nunca se revelou tanto como no caso de Cristo, que ganhou a forma humana, esvaziou da sua glória, viveu entre nós e morreu. Alguém tinha que ter a responsabilidade de apresentá-lo como o Senhor Redentor. E essa pessoa quem foi? João Batista apresentou. Este é o Cordeiro, esta é a profecia de tudo quanto foi escrito. Aqui está ele. E eles entenderam. Depois do ministério de Cristo aqui na terra, ele ascende aos céus. Os discípulos tiveram a missão de expandir que Jesus é o Salvador. Esta foi a missão dos discípulos. Mas João Batista é quem organizou o caminho e apresentou Jesus. Primeiro tinha que ter boa saúde. E para ter boa saúde, o Senhor passou antes para a mãe dele hábitos saudáveis. Onde há missão, tem que haver hábitos saudáveis. Não esqueçam isso. Vamos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, nós temos dito que somos o povo da Bíblia, não é isso? O livro de Apocalipse testa isso, no capítulo 12, verso 17. Pedimos a nossa técnica, por favor, se coloque aí o texto para situarmos a nossa igreja. Porque que alegamos que nós somos o povo da Bíblia. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse é o texto que diz que nós somos um povo singular dos demais. É só olhar para as outras igrejas que existem. Qual delas ensina de forma exata os 10 mandamentos? É a Igreja Adventista. Essa é uma identidade nossa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os anciãos, os desbravadores, o MM, toda a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem
uma missão para cada membro que é batizado nesta igreja. Sabem qual? Primeiro, tornar este membro íntegro. Porque a igreja, ela prega os 10 mandamentos, ela anuncia os 10 mandamentos. Toda pessoa que entra nesta igreja, ele pode orar que em pecado me concebeu a minha mãe, ou eu sou carnal. Você pode orar assim no início, não pode orar para sempre assim. Porque você entrou aqui para ser transformado, é responsabilidade da igreja. Segundo, torná-lo próspero e saudável. É missão da igreja. Próspero aqui tem muito a ver o que Deus acha que é necessário para si. Não vai significar exatamente a acumulação de muitos bens, mas o suficiente para que você não passe fome, não se envergonhe, o Senhor vai dar isso. Próspero e saudável. É missão da igreja adventista. Para cada membro que aqui entra, esses organismos todos que estão dentro da nossa igreja têm esta tarefa, esta missão. E por fim, torná-lo missionário. Torná-lo missionário. E a igreja adventista do sétimo dia tem conteúdo suficiente para cumprir esta missão. Por via do dom de profecia que se manifestou na irmã Helena White. Nós temos vários livros sobre testemunho para ir. É muito conteúdo, muitos livros. É muita orientação para uma igreja só. Por isso é que o inimigo vai fazer guerra contra os adventistas. Por quê? Porque eles observam o caráter de Deus transcrito em mandamentos. Essa é a razão que ele tem rancor e raiva, porque nós queremos ser como Deus, observando o seu caráter que nos passou em 10 mandamentos. Então isso nos torna singular no seio das demais igrejas. Qual é a mensagem dos adventistas? Apocalipse 14, 6 a 7 apresenta. Nós somos, de forma singular, o povo cristão que prega sobre a segunda vinda de Jesus com maior interesse. E viu outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós ensinamos isso. Nós falamos às pessoas que Jesus está voltando. Podemos ter as coisas boas deste mundo, mas não devemos perder o foco, porque tudo é passageiro. O Senhor está vindo e vai nos levar para vivermos numa terra onde nunca mais iremos para um hospital, nunca mais teremos câncer. Então, nós anunciamos às pessoas que a vida não é eterno retorno, como alguns ensinam. A vida é linear, tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Lá, se você não estiver bem, se você não estiver bem com Deus, se Deus não ocupou o primeiro lugar na sua vida, você vai receber a recompensa dos teus atos. Nós falamos isso, nós levamos essa consciência para todo mundo. Essa é a nossa mensagem. E muitas das vezes temos dito: quem tem ouvido, ouça, porque essa é a verdade. Aí não há grande, não há pequeno, não há primeiro-ministro, não há presidente, não há absolutamente nada. Todo mundo vai a julgamento. Todo mundo, não há sua excelência, aí não há sua excelência. Todo mundo vai a julgamento. Não ouviu, destino está definido. Ouviu, ficou aí. Esse dia é bom. Esse dia é muito bom.
Aqueles que são pequenos, serão os grandes naquela altura. Será muito bom. Vamos andar um pouco, parece que não temos nenhum valor. Mas no dia do juízo, aí será muito bom. Será muito bom. Então vamos avançar, essa é a nossa mensagem. A igreja foi organizada quando? Em 21 de maio de 1863, em Bat Creek, Michigan. Boa terra lá. Cheguei de conhecer essa zona aí. Muito bom. Foi neste dia que a igreja se organizou. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Visão sobre reforma de saúde. No dia 6 de junho daquele mesmo ano, Ellen White recebe visão sobre reforma de saúde. Comparem quantos dias passaram. Quantos dias? Irmãos, comparem aqui. Quantos dias passaram? Foi organizado quando? 21 de maio. Ellen White vai ter visão sobre saúde. Quando? Quantos dias passaram? Diga. 15 dias. Lembrem-se, no início da nação judia, o Senhor deu o que, igreja? Orientação sobre hábitos saudáveis. João Batista, antes de nascer, lhe foi dado orientação sobre hábitos saudáveis. Segundo o cálculo do nosso irmão, 15 dias depois da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Senhor, de forma especial, dá para Ellen White conteúdo sobre hábitos saudáveis. Porque há uma missão. Somos iguais aos judeus, somos igual a João Batista. No mesmo interesse de Deus, ter povo saudável por via de hábitos. Essa é uma revelação, não é uma pesquisa. É Deus que está dando esse conteúdo. Porque Ele sabe as coisas, Ele é quem criou o nosso corpo. Então está dando orientações para que tenhamos hábitos saudáveis e finalmente boa saúde. A igreja entendeu? Temos uma missão: anunciar que Jesus está vindo, resgatar as pessoas do pecado. Essa é a nossa missão. Precisamos ter saúde. Ir para todas as nações, tribos, línguas e povos. Essa é a nossa missão. Precisamos ter saúde. E o Senhor proveu este meio. Vamos lá ver todo o conteúdo que Ellen White escreveu. Ela escreveu ao máximo, querida igreja, o que Ellen White escreveu ao máximo para o cuidado do corpo, para hábitos saudáveis. Ela escreveu ao máximo quantas páginas? 2.995 páginas. Páginas, é muito. Perguntem a uma outra igreja se tem um conteúdo deste. As outras dependem de pesquisas. Nós não foi revelação. Quem revelou? É aquele que conhece todas as coisas. Nós estávamos antes, em vários aspectos, antes das pesquisas que a ciência veio trazer ao conhecimento das pessoas. A Igreja Adventista já recebeu esse conteúdo. Vamos ver no livro Conselhos sobre Saúde. Quantas páginas tem? Temperança, quantas? Medicina e salvação. Olha aí o erro. Quantas páginas? Conselho sobre regime alimentar. Outro. Mente e para mim,
dos melhores livros de Ellen White é Mente e Caráter, volume 1. Em um ano eu já li esse livro 5 vezes. Impressionante. Ela é que me induziu a desejar integridade. Por causa da mente e caráter. É um bom livro. Muito bom. Então, tudo isso no interesse de termos hábitos saudáveis. Temos então, qual é a razão? Qual é a razão do Senhor apresentar isso? É aquilo que já estamos a dizer. Preparação do povo de Deus para a vinda de quem? De Jesus. É preparar o povo para a vinda de Jesus. Temos o cenário de noivo e noiva, não é isso? Então, este cenário é de pessoa alegre, saudável. Alguém doente vai estar alegre com a segunda vinda de Jesus? Não, está a se definhar aos pedaços. Mas alguém que tem saúde, ele aguarda a breve volta de Jesus, com todo o anelo. Sorriso no rosto. Quando a pessoa está doente e pronto, mas Jesus não vem, está demorando. Aguarda a breve volta de Jesus com muita dor. Então, Senhor, não quero isso no seio do seu povo. É a maneira efetiva de servir ao mundo enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus. Aqui há um propósito. Deus sabe que a maioria vai seguir um estilo de vida que não serve. E aí estarão doentes. Mas se ter um grupo que é distinto na sua forma de viver, adotando aquilo, tudo que ele revelou para a sua serva, então eles terão saúde. E os que estiverem ao seu redor buscarão saber por que vocês não passam por essa experiência de doença. É uma forma de ganhar pessoas para o reino de Deus através de uma postura saudável. Temos outro slide. Otorgar qualidade e quantidade de vida para a igreja. Eu sei que os irmãos já leram vários conteúdos, várias pesquisas que falam do quanto os adventistas vivem mais tempo do que outros povos, por causa desse conteúdo que o Senhor revelou à sua serva para o seu povo adventista. É uma cunha de entrada para alcançar classes ainda não alcançadas. Esse é o propósito de toda aquela revelação que o Senhor apresentou à sua serva para a igreja adventista do sétimo dia. De tudo quanto ela escreveu, começa a se resumir: novos hábitos de vida saudável, saúde preventiva e a saúde curativa. De tudo quanto ela escreveu. Quantas páginas ela escreveu? 2.995 páginas. Começa-se a resumir nisso. Novos hábitos de vida saudável, saúde preventiva e a saúde curativa. Essa é uma forma de resumir. Tem o grande resumo que todos conhecem. A OMS também conhece. Qual vai ser? Os 8 remédios naturais. De tudo que o Senhor revelou para a sua serva, se resume nos 8 remédios. 8 remédios naturais. A água é o primeiro, não é? A seguir qual é? Ar puro. Ar puro. Segundo, o terceiro, confiança. Aqui vamos dar uma nota. Tem algumas pessoas que são caentes nos ginásios e pronto, o corpo todo atlético, mas ainda assim são passivos de certas doenças. Por exemplo, uma crise que o leve a um AVC. Tem acontecido ou não tem? Tem. Por quê? Porque faltou um remédio. Qual? Confiança
em Deus. Confiança em Deus. Jó, aquelas notícias todas que ele ouviu, para uma pessoa, morre. É muita informação negativa. As informações negativas matam. Matam porque eu vi. Antes eu pensava que era uma vaidade, quando se vai ao enterro e alguém coloca o ombro a um dos parentes que esteja muito sentido. Eu pensava que era uma vaidade. Mas um dia, depois de passar por uma experiência, eu vi que não era uma vaidade. Uma menina que havia deixado a sua casa, uma menina mesmo, uma mocinha dona de casa, deixou o seu esposo há 15 minutos. Foi atropelado e eu estava a passar ao redor. Pegamos no telefone, ligamos para o esposo veio a correr. Antes de chegar a uns escassos metros, o jovem caiu ao chão. E eu fui para junto dele, o amparar, eu levantei e eu senti as cargas. E eu entendi que não é ilusão. As pessoas precisam de amparo quando estão a viver momentos negativos. Precisam. Eu senti as cargas que ele passava. Depois de ter feito aquelas descargas, só assim que conseguiu chegar até onde estava estatulada a sua esposa. E ligar para a família. Precisa-se confiança em Deus. Você pode ter os outros remédios, mas se não tiver confiança em Deus e te mandarem uma mensagem que você está destituído do emprego, não, você vai ter uma trombose. Ou pelo menos vai te roçar. Senão você é uma carga muito negativa e inesperada. Então você precisa ter confiança em Deus. Jó teve muitas informações negativas, até dos filhos. Filhos bem orientados. Mas quando lhe foi dito que os teus filhos foram-se embora, ele não apanhou trombose. Na Bíblia nós temos algumas pessoas que apanharam um AVC, algo assim do gênero, por causa da informação negativa. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso ter confiança em Deus. É um grande remédio dentre os 8. Ela te prepara para todas as circunstâncias da vida. Pode ir ao ginásio, pode fazer tudo e mais entre os 8. Mas se não tiver confiança em Deus, eu não sei. Eu não sei como has de reagir. Mas se tiver confiança em Deus, certamente dirás quando as circunstâncias negativas vierem. Se é bem ou mal, Deus é que sabe. Se é bem ou mal, Deus é que sabe. Se é vontade de Deus, assim seja. E a pessoa, mas você não está interessado? Não, eu tenho confiança em Deus. Precisa ter confiança em Deus. Principalmente neste tempo que Satanás está irado. Ele não quer saber se é neném, se é jovem, principalmente nesse tempo. Você precisa ter confiança em Deus. Também tem sono aí, sono, não é isso? Sono. Nós temos irmãos que têm 3 empregos, acabam não dormindo em casa. A Bíblia, esta profecia não é boa. Haverá tempos trabalhosos. Querido, o dinheiro dá conforto, mas nunca compra a saúde. Pode comprar os medicamentos, mas a saúde não. Se for muito nessa questão de ter posse e não seguir este remédio, é questão de tempo. É questão de um tempo. Você vai pagar. A fatura vai chegar depois. E vai ser muito doloroso. Eu sei que o sono faz a higienização mental. É preciso do sono. Então, queridos irmãos, também precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Ser moderado. Nós
perdemos autenticidade nas questões de apresentação. Não faça nada sem refletir. Primeiro reflita se isso é bom ou não. É impressionante no reino animal. A abelha não pôs em qualquer coisa. Pode ser flor, mas não é qualquer flor que ele pôs, ou que ela pôs. A ovelha pode ir para o pasto, não come qualquer capim. Até mesmo o cão, primeiro, fareja se dá ou não. Mas o homem é engraçado. Quando está na festa, basta ver o feijão, mesmo com borbulha, está a tirar para comer. O discernimento. Para ter equilíbrio, você tem que usar o discernimento, tem que pensar, porque ele vai te dar todo o ângulo da situação. O equilíbrio vem nisso. Quando você para e pensa, não, isso aqui, se fizer isso, vai dar aqui. Não. Tem equilíbrio. Por favor, se os animais seguem esse instinto, nos deram a razão. Então vamos usar a razão para que tenhamos equilíbrios. Quer com mais? Seja feito tudo para a honra. Este é um bom princípio. Vai comprar alguma roupa? Perceba antes se essa roupa é para a honra e glória de Deus. Tudo que for fazendo, leve este princípio. Vai lhe dar equilíbrio. Do contrário, não. Se seguir, não, aquela cantora colocou isso, também vou colocar. Pronto, vais perder. Não, aquele cantor fez isso e vais te perder. Mas se colocares esse princípio, quer comas, quer bebas, ou faças qualquer outra coisa, seja feito para a honra e glória de Deus. Aí sim, você vai ter este equilíbrio para todas as coisas. Para todas as coisas. Preciso equilíbrio. Depois temos então um exercício físico. Aí todo mundo aqui, as pessoas fazem, as mamás até que mais fazem, lavam a roupa, estão sempre em exercício, enquanto que os homens estão aí no computador e o pé começa a inflamar. É isso que acontece. Até já está vindo aí algumas meias que estou vendo que ajuda por causa desses que levam muito sério a vida sedentária. Isso não é muito bom. Nosso Deus está sempre em dinâmica. As coisas dele não são estáticas, se movimentam. Basta ver as estações do tempo, o dia, a noite. O nosso planeta tem duas velocidades para fazer o ano e para fazer o dia. Um único vetor com duas velocidades. Não existe nada no mundo, um vetor que tenha duas velocidades no mesmo instante. Não tem. É só o que Deus pode criar. Então, o nosso Deus é de dinâmica. Para teres vida, o coração não para. Quando parar, é para morrer. Então, não podemos estar muito inativos. Temos o sol, o grande sol, aí a vitamina D e todas as outras coisas, devemos apanhar esse sol. E temos então o regime, o alimento. Uau! Queridos, quando Deus criou as coisas, no princípio, Ele só definiu um tipo de regime alimentar. Qual é? Como se chama esse regime? Regime ideal. É esse regime que Deus criou. Regime ideal. O regime ideal é que Deus orientou para Adão. Comam aquilo, tudo que é vegetal, comam aquilo. Esse é o regime ideal. Quando surgiu o pecado, Deus não precisa fazer pesquisa, Ele sabe as coisas. Ele já entendeu que agora o homem vai começar a comer tudo. E ele não sabe que eu criei as coisas com seus propósitos. Então veio e orientou. Olha, vocês vão ter apetite para carne, mas esses animais não comam.
Este vocês podem comer. Este é limpo, este é sujo. Não comam este. Por causa da natureza que eu fiz a eles. Não comam isso. Mas aqui vocês devem comer. Desculpa se... Felizmente, os meus irmãos que aqui estão já não comem bagre. Não é isso? Não estou feliz com vocês. Mas acham mesmo que bagre dá para comer? Já comemos, isso já passou. Estamos livres disso. Estamos felizes. Aquela água que vem lá do quilamba, que está junto às... Aí tem muitos bagres. Aí tem bagres grandes aí aparecendo. E o Senhor disse, não comam tudo. Pelo menos vocês. Israel, tenham um bom hábito saudável. Não comam tudo. Esses estão a comer tudo, mas vocês não. Comam isso e isto não. Então, depois do pecado, veio o regime alimentar, como chama? Aceitável. Aceita-se agora que possam comer carne. Mas o ideal é aquela que se pauta por vegetais. Aceitáveis inclui já e carne e outros mais. E tem também o outro regime, é o não aceitável. Aí já come-se tudo um pouco. Mas pode comer a carne de porco e tudo aí. As pessoas comem tudo lá. Então, para nós, o Senhor sugere-nos que adotemos o primeiro regime ou, ao mínimo, o segundo regime. Mas com as suas recomendações lá. E também com as suas consequências. Mas o Senhor vai depender já da tua boa vontade, da tua orientação. Por isso é que esta noite nós estamos a passar orientação para que tenha bom discernimento ao tomar as decisões. E tem alguns alimentos que são aceitáveis, mas o preparo dele vai depois deixá-lo em alimentos não aceitáveis. A título de exemplo, a batata frita. A batata é aceitável. Quando passa pela queimadura do óleo, ela se torna um alimento não aceitável. Por causa das consequências que podem trazer. Eu não sou nutricionista e eu sei que aqui tem muitos. Mas eu só estou dizendo aquilo que são teoria. Toda outra explicação técnica, busquem estes especialistas que têm. Mas saibam de forma geral, quando Deus criou o homem, tinha aí regime alimentar o quê? Ideal, depois aceitável e temos o não aceitável. Dentro dos 8 remédios naturais temos esta questão. Deus sempre deseja que nós tenhamos vida em abundância. Esta e a outra vida. Esse é só o começo da vida em abundância. Aqui nessa vida, prezados irmãos e irmãs, os 8 remédios foram dados para minimizar o impacto do pecado na vida das pessoas. Se forem adotadas, nós teremos uma vida longa e saudável. Então o Senhor deixa claro, eu desejo que todos tenham boa vida e a tenham em abundância e com muita qualidade. Eu fui dar um golpe de vista aí em algumas pesquisas. Diz que 90% dos casos de AVC não ocorreriam se estes maus hábitos fossem evitados. Quem escreveu isso é um doutor Álvaro Avezum, diretor da Sociedade de Cardiologistas de São Paulo. A Ordem dos Cardiologistas de São Paulo. Ele está dizendo, é uma pessoa autorizada. 90% dos casos de AVC não ocorreriam se as pessoas tivessem que tomar os 8 remédios naturais. E nós já temos isso há muito tempo. Muito tempo. Se adotássemos isso, nós estaríamos
quase livre. 10% seria possivelmente por outras questões, mas não exatamente por maus hábitos. Somos felizes ou não somos? Somos felizes por termos esse conhecimento. Seríamos mais felizes se pudéssemos vivenciar o conhecimento dos 8 remédios naturais. As outras igrejas não falam disso, mas os adventistas falam constantemente por causa da missão que lhes foi confiada: anunciar o retorno de Jesus. Nós acreditamos que Jesus estará voltando em breve e nos levará para o seu lar, porque ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Então precisamos aguardá-lo com saúde. Mas se negligenciarmos os 8 remédios, nós vamos sofrer muito. 90% dos casos de AVC tem a ver com que, irmãos? Maus hábitos. Maus hábitos. Maus hábitos pode significar falta de orientação ou negligência à orientação. O Senhor diz: aqueles que destroem o que Ele construiu, também os destruirá. Maus hábitos. Hipertensão, sedentarismo, o colesterol alto, dieta ruim, obesidade, estresse, tabagismo, doenças cardíacas, alcoolismos e diabetes. Provêm dos maus hábitos. Os maus hábitos é que dão estas doenças. Quem tem ouvido, isso é o que o Senhor diz. Nós seríamos mais felizes, porque estaríamos longe dessa estatística dos 90%. Porque este conhecimento nos foi revelado há muito tempo. Mas vivenciá-lo tem sido um grande desafio. Como ter novos hábitos saudáveis? Como ter? Temos aqui algumas dicas. Alistar todos os hábitos que contrariam os 8 remédios naturais. Hoje mesmo, quando chegares a casa, busque uma folha e tome nota dos hábitos que tens e elas contrariam os 8 remédios. Tome nota destes hábitos. É bom ouvir e guardar, porque o que não vencermos hoje, nos vencerá nos próximos tempos. Não é em vão que Jesus sempre dizia: quem tem ouvido, ouça. Não. É porque há muita orelha e pouco ouvido. Então, ter vontade de mudar. Tem que haver vontade de mudar. Tem que haver vontade. Eu disse aqui no sábado passado: todas as coisas que estão ao nosso redor não são bem assim mesmo nossa como tal. O único bem que tens é a vontade. Isso nem Deus manda nele porque já lhe deu, nem Satanás pode agir contra a tua vontade. Ele não força a tua vontade. Então precisa-se ter vontade para mudar. E nós temos uma garantia gloriosa do Senhor. Conservas em paz, cujo propósito é firme. O Senhor conserva em perfeita paz todos aqueles que têm propósito firme. O Senhor conserva-nos em paz quando houver este propósito de firmeza. Senhor, eu quero adotar novos hábitos saudáveis. Eu tenho ouvido e eu ouvi. Eu sei que o Senhor quer que eu tenha muita saúde e vida em abundância. Até aqui já desobedeci muito. Agora quero ouvir, praticando o que o Pai manda. Haja só essa vontade, o resto Ele é quem faz. Haja essa vontade. E Ele diz: conservarei em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um propósito
firme, tomou a decisão de firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. O resto o Senhor cuidou deles. José tomou a decisão de não fazer nada que envergonhasse o próprio Deus. E o Senhor lhe tirou sem faculdade, sem escolaridade nenhuma, lhe colocou no ponto alto, porque ele tinha sabedoria divina. Haja propósito firme. Não podemos tutubiar. Os desbravadores dizem que quem treme é folha. Eles têm lá o seu lema da cidade de Nínive. Quem treme é folha. Nós temos que ser firmes. E o Senhor, eu tenho certeza, que Ele virá ao seu encontro. Lhe dará o conforto e a paz que é necessário. Mas hoje, ouça, o Senhor quer que o irmão tenha saúde e vida em abundância. Temos ainda outro, buscar forças a oração. É na oração onde nós temos que colocar as nossas preocupações ao Senhor. De lembrar que os discípulos, eles também tinham muitas necessidades, limitações, mas eles oraram ao Senhor, dizendo: Pai, salva-me. Senhor, aumente-nos a fé. Ensina-nos a orar. E Jesus cumpriu isso. Então vamos pegar as nossas listas e levar junto dele e dizer ao Pai, por favor, estas são as minhas atitudes negativas que negam os 8 remédios naturais. Mas há hoje em mim vontade de viver a tua orientação para que eu consiga cumprir a missão. Ellen White escreve: o uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. A natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aquele que persevera na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Não há boa vontade para termos hábitos saudáveis. Não tem havido boa vontade. E quando o irmão ficar doente por negligenciar toda essa revelação, amanhã de joelho: Pai, me ajuda, Pai. O Senhor sabe que a ajuda que eu te posso dar é cumprir os hábitos saudáveis. É cumprir os hábitos saudáveis. Não é reclamar: Senhor, ajuda. Não. Até aqui se viveu sem ter em consideração os 8 remédios naturais. Agora chegou o tempo. Chegou o tempo. Porque tem muitos dos nossos irmãos não pensam que Deus só vai dar a oração assim porque está a orar. Não. Ele dá orientação para não incomodar com oração. Toma, a bênção te dá a orientação. Está aqui a orientação. Cumpra. E você vai cumprir. E aí você vai estar livre de... Os outros ao lado estão a se definhar com as enfermidades. Você está sempre saudável. Porque você está a seguir as ordens do dono que criou o teu corpo. Haja boa vontade, seguindo os 8 remédios naturais. Aí chegamos no ponto da decisão. Quem tem ouvido, onde é que ficamos? Qual vai ser a nossa decisão agora? Vamos seguir o que Deus orienta, que tem regra, princípio, ou vamos seguir a nossa vontade? Aqui a decisão é de cada um. Porque quando se vai à festa, o apetite se solta.
As pessoas perdem o controle e querem comer de tudo um pouco. O apetite se solta. Mas saiba, quando negligenciares os 8 remédios, o Senhor, a depender da sua boa vontade, mas vai ser difícil. Será difícil. Por isso é que Ele dá orientação, para que você siga e não viva os constrangimentos. Que o Senhor nos possa abençoar e seja a vontade dEle. Amém. Vamos levantar para uma oração. Oremos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos de pé diante da sua face, rogando que o Senhor possa aceitar a decisão que os teus filhos tomaram agora, em ter a vontade de seguir hábitos saudáveis. Por favor, Senhor, nós sabemos da tua infinita misericórdia. Por isso rogamos, se há enfermidades em nosso corpo, porque um dia vivemos de forma desregrada, inconvenientemente, tenha misericórdia de nós. Te imploramos que remova essa enfermidade e estamos dispostos para seguir a tua ordem, a fim de cumprirmos a missão. Abençoe todos os teus filhos que aqui estão, permitindo que voltem em segurança para os seus lares e amanhã estarmos novamente juntos. Continue conosco. Em Jesus imploramos essa graça. Amém.